Se há uma parte da venda onde eu tenho que falar sobre isso, sim. Se eu tenho que me focar 100% nisso, não. Sentir que aquilo que é uma vantagem do nosso produto é uma vantagem geral para todos os meus clientes. E não é. 3 erros que cometemos e que temos de deixar de fazer quando estamos a vender os serviços da nossa clínica. Bem-vindos ao episódio 116 do meu podcast Olho para a Coisa com a Ana Gonçalves e hoje, por falar de vendas, tinha que estar cá a incrível Marta Antunes! Já não vale a pena fazer apresentações, toda a gente conhece a Marta e já não conseguimos na academia falar de vendas sem ter cá a Marta, não é? Porque vender é servir o nosso cliente, não é? O que é que nós vimos aqui falar, Ana? Diz-me tu. 3 erros que certamente e muitas vezes de forma inconsciente cometemos na venda e por isso não nos leva ao sucesso. E estamos hoje para falar sobre isso e para que, a partir já de hoje, não vamos aplicar e ter sucesso nas vendas. Antes disso, isto vai ser incrível, portanto, toca lá partilhar o link que está no YouTube para a vossa equipa, subscrever o canal para serem os primeiros a receber aqui as novidades, porque este podcast tem que ser ouvido pelos profissionais de saúde, mas também pela equipa, não é? Exatamente, não é? Então, primeiro erro que vamos falar. Muitas vezes aquilo que nós nos focamos é nas características e vantagens do nosso produto ou serviço e isso está errado, não é isso que nos devemos focar. Aliás, isto até podiam ser 2 e vamos aqui dar um exemplo. Vamos usar o exemplo do EFIT, como todos já sabem, espero que conheçam muito bem o EFIT Torres Vedras, não é? Se eu me focar nas características do EFIT Torres Vedras, eu posso, por exemplo, focar nos fatos de eletroestimulação, que a pessoa pode vir 1, 2 ou 3 vezes no máximo, e isso propriamente não diz nada ao nosso cliente. Já seria diferente se eu estivesse a vender telemóveis, que muitas vezes o que nos focamos são nas características, por exemplo, dos telemóveis, não é? Que isso também nos distingue muito. O que acontece aqui é que os nossos clientes não querem saber as características do nosso produto. Não quero saber se o programa que eu vou vender tem X consultas de fisioterapia, se tem uma consulta de nutrição. Se há uma parte da venda onde eu tenho que falar sobre isso, sim. Se eu tenho que me focar 100% nisso, não. Portanto, há uma parte apenas onde eu posso descrever como é que é o meu produto. A mesma coisa que as vantagens. Por exemplo, Ana, o EFIT encaixa-se para ti como uma luva, porque a empresária como a Ana tem muito pouco tempo. Então, uma das vantagens do EFIT é ser apenas 25 minutos, não é? Tu não precisas do habitual 1 hora de treino, mais um tempo para estar no ginásio. Para a Ana, isto é uma vantagem. Mas para mim, por exemplo, isso pode não ser uma vantagem. Para mim, uma vantagem pode ser porque é acompanhado e eu quero qualidade no treino, não quero me sentir perdida num ginásio. Então, um dos erros que nós também cometemos é sentir que aquilo que é uma vantagem do nosso produto é uma vantagem geral para todos os meus clientes. E não é. Não é? Portanto, o que é para a Ana não é para mim, não é para uma Joana, não é? Seja para quem for. Então isto leva-me aqui ao segundo erro que nós cometemos, que é eu não ouvir o meu cliente, não é? O meu cliente é o único. Então a maior parte das vezes aquilo que nos acontece é que nós falamos e o meu cliente não fala nada. E aqui eu não consigo 2 coisas, que eu vou pegar no primeiro. Se eu não me foco nem nas características, nem nas vantagens, eu tenho que perceber o que é que são os benefícios do meu cliente. Para eu saber o que é os benefícios do meu cliente, eu tenho que o ouvir. E isto é um erro que eu cometia, está bem? Todos eles. Tudo o que eu vou apresentar são erros que eu cometia e, portanto, que sei que são vencedores. O que acontece? O nosso cliente, quando vem, eu tenho que dar uns tempo para o ouvir. Qual é que é a regra? Tu já sabes? 1, 2, 3... Não, 1 minuto, deixar pelo menos o cliente falar 1 minuto, sabes muito bem isto, né? Seguido, não é? Portanto, eu tenho que deixar o meu cliente pelo menos 1 minuto falar sem o interromper. E isto acontece muito porque nós gostamos, vamos partir do pressuposto que todos nós estamos a vender bons serviços, não é? Bons programas, boas empresas, não é? E acontecia comigo que era, e principalmente quando nós dizemos vocês são muito faladoras, são boas a vender, não é? Este erro. Sim. Porque nós estamos tão entusiasmadas que nós queremos descrever tudo, não é? Eu própria fiz no início o processo comercial do EFIT e eu dizia, olha, e tem os 25 minutos e pode marcar conforme a sua disponibilidade e tem os produtos de higiene, ainda tem o treino acompanhado, eu descrevia tudo, não é? Que se calhar era importante, era para aquela pessoa que já me tinha dito que falta o treino porque não tem marcação, eu dizer, olha, para si vai ser mesmo bom, não é? Porque como tem esta falta de consistência para fazer a marcação dos seus treinos, assim vai ter sempre aqui alguém à sua espera. Ou alguém que diz assim, eu não gosto de ir ao ginásio porque tenho que ir com o saco, com tudo atrás, olha, aqui no EFIT vai ser
ser perfeito porque só tem que trazer os seus ténis, não é? Exatamente. Portanto, este é muito comum, eu focar-me, porque queremos muito vender os que são os nossos produtos e, portanto, focamos muito nestas características e vantagens daquilo que nós achamos, e não é o que nós achamos, é aquilo que é para o nosso cliente e é individual, e por isso, outra a seguir é porque eu falo e quero tanto apresentar, tenho tanta vontade de o apresentar, que me esqueço que a estrela, que o foco é o meu cliente, e, portanto, ele deve ter tempo para falar. E o que é que ele deve falar? Terceiro erro que nós cometemos com frequência é não fazer perguntas, e as boas perguntas, perguntas abertas. Muitos de nós somos profissionais de saúde, e mesmo quem não é, e agora remetemos também aqui para a recepção, acabamos por fazer muitas perguntas do sim e não. Então, além de não darmos espaço para ele falar, eu não faço as perguntas certas para tirar o sumo. Eu quero é que ele fale e que diga isto como a Ana disse, né? Como lhe acontecia a ela. Se eu deixar o meu cliente falar, ele vai dizer por si próprio o que é que ele quer, o que é que ele procura. Então, fazer boas perguntas, perguntas abertas, para eu poder tirar o sumo. E depois o que é que acontece? Quando eu tiver mesmo que apresentar, só vou apresentar os benefícios que são para o meu cliente e vou falar na mesma linguagem que ele, usar as mesmas palavras que ele deve usar. O que é que isto vai fazer? Uau! Parece que isto é mesmo para mim, ou seja, altamente personalizado, e obviamente isso é uma vantagem. Sim. Portanto, erros que cometemos com muita frequência, não dar tempo para o cliente falar, portanto eu estou a falar, eu estou a atropelar o meu cliente e eu não posso fazer isso, está bem? Tenho que deixar o cliente falar. Vão já dizer, Marta, mas eu tenho exatamente o contrário, que são aqueles clientes que falam muito. Só que os clientes que falam muito não falam aquilo que é necessário ouvir. Então, da mesma forma que eu preciso de aprender a fazer as perguntas abertas, também tenho que saber dominar o jogo das perguntas, que é fechar e levar para a conversa que eu quero ter. Está bem? Depois, características e vantagens. Eu só apresento numa determinada parte da minha venda e é mais reduzido. Eu devo sempre dizer o que é um benefício, não é? Deste meu serviço. E ouvir o cliente. Muito bem. É isso mesmo. Normalmente temos aqui várias coisas contra, não é? Porque é que isto acontece? Porque nós queremos muitas vezes despachar, não é? Portanto, temos um serviço de recepção ou estamos a acompanhar o nosso cliente e queremos ir já atender o outro. Não temos aqui processos e sistemas introduzidos. Temos uma falta do conhecimento do serviço, não é? Muitas vezes já dá outro podcast, mas pronto. Mas ficam aqui as dicas para tentarem dar esta formação à equipa, não é? A importância deles dominarem. E depois, as pessoas não sabem vender. E isto é um drama, não é? E que nós até costumamos dizer, não é? Se um vendedor, não é? Vendedor seja, todos nós vendemos, não é? Na clínica. Estudássemos tanto de vendas como estudamos para aprender a ser profissionais de saúde, certamente não havia empresas que fechassem. Porque nós temos que perceber que estas competências do profissional de saúde de agora, não é? E das equipas do agora, já não existe o antes. Cada vez temos um cliente mais informado, que tem mais oferta, não é? O cliente há 30 anos atrás era completamente diferente, não é? O comportamento e a escolha que ele tinha. Portanto, não descorem aqui a venda. Já sabemos, como nós dizemos na academia, vender é ajudar, é realmente servir o nosso cliente e nós temos que perceber o que é que vai fazer com que o cliente fique connosco ou não, não é? E que estratégias é que nós podemos, porque se temos uma porta aberta, todos queremos clientes, todos precisamos de vender. Não é, e por isso não podemos oferecer o mesmo a todos, da mesma forma, com a mesma comunicação. Somos todos diferentes e, portanto, personalizar aqui o atendimento. Muito bem. Toda a gente a aplicar estas dicas. Exatamente. Está bem? Não vamos cometer mais estes erros. Alguma dúvida? Podem sempre nos enviar, não é? Seguirem-nos também aqui nas redes sociais. Sim. Temos encontro marcado para a semana e até lá, bons negócios. Obrigada, Marta. Obrigada!